Hoje nós vamos falar sobre a termologia. É um tema bem bacana, né? Um assunto bem interessante, porque ele está relacionado com o nosso cotidiano. O tempo inteiro você se depara com situações que envolvem a termologia, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui o, o livro didático, né? E vocês também aproveitem para pegar o livro de vocês para fazer o acompanhamento. Então, primeiro, de cara aqui, nós vamos tentar compreender o que significa termologia, né? É uma noção assim bem rápida sobre termologia. Para isso, nós vamos pegar a palavra termologia e vamos tentar compreender o significado dessa palavra, né? Então, observando aqui o prefixo termo, essa parte aqui da palavra, né? Termo significa calor. Beleza? Então, termo significa calor. E a segunda parte da palavra, logia, significa estudo. Certo? Então, qual seria, assim, resumidamente, o conceito de termologia? Termologia nada mais é do que o estudo do calor. Termo significa calor, logia significa estudo. Então, termologia é o estudo do calor. Ou seja, toda e qualquer situação que na natureza, né, que envolve calor, trocas de calor, aumento de temperatura, diminuição de temperatura, são objetos de estudo da termologia, tá? E eu vou apresentar a vocês aqui, algumas situações para a gente se situar dentro desse estudo, né? Aqui vocês têm uma figura bem bacana do planeta Terra, que é a nossa casa, né? E é claro que uma hora ou outra, os grandes líderes mundiais, né? Aconteceu isso recentemente, acho que foi semana passada, se não me engano, os grandes líderes mundiais, os presidentes, né, das maiores potências mundiais, eles se reúnem para firmar acordos para diminuir, digamos assim, a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, né? Por quê? Porque esses gases, eles colaboram, eles intensificam o processo de aquecimento global. E esse aquecimento global, né, ele, de forma demasiada, ele provoca uma série de consequências, digamos assim, negativas para o funcionamento da natureza, né? O derretimento das calotas polares, né? E o aumento da questão dos fenômenos aí de tempestade e tal. Então, é uma série de consequências provocadas pelo aquecimento global, certo? E esse aquecimento, é claro que para aquecer, que está relacionado à questão do calor, né? Então, o aquecimento global também é um objeto de estudo da termologia, tá bom? Todo fenômeno, todo processo que envolve calor, ele vai ser estudado, ele vai ser analisado, levando-se em consideração os conceitos relacionados à termologia. Esse aqui é só um exemplo para a gente se situar da importância de estudar a termologia, né? A importância de estudar a termologia. Processo de formação de chuvas, tal, né? Os rios e lagos, tudo isso perpassa conceitos relacionados à termologia. Eu vou avançar aqui mais alguns exemplos, olha. Aqui você tem essa imagem aqui, olha, mostrando para nós aqui uma temperatura de uma determinada cidade, né? Essa temperatura está sendo registrada por um termômetro eletrônico. Você observa aí que é um termômetro bem grande, né? Nas grandes cidades, nos grandes centros, a gente sempre se depara com esses termômetros, né? Bem grandes assim, digitais, e para a gente acompanhar, saber o valor da temperatura naquele local ali, naquela cidade, naquele determinado momento. É claro que essa temperatura ela varia com o passar do tempo, né? É tanto que quando você está assistindo um jornal, e aí nas previsões, eles sempre falam, a previsão da temperatura para a Cidelândia, a mínima é 16 graus, a máxima é de tantos graus, quer dizer,
eles estabelecem ali os limites de temperatura que nós teremos naquele dia. E a temperatura, gente, é claro, é um conceito também que nós vamos abordar e que está relacionado com a termologia, certo? Temperatura tem tudo a ver com calor. Não é igual, calor não é temperatura, e muita gente se confunde com esses dois termos, né? Acha que calor e temperatura são a mesma coisa, mas não é. E nós vamos ter que destrinchar isso na nossa aula. Aqui nós temos uma outra figura para ilustrar também que esse conteúdo está relacionado com o nosso cotidiano. Você vê que é uma pessoa fazendo uma atividade física, certo? E a pessoa está, a camiseta, você observa que a camiseta aqui está suada, né, da pessoa. E aí, isso acontece quando você faz alguma atividade física. Imagino que vocês já devam saber que, imagino que vocês devam saber que o nosso corpo, ele, não só o nosso corpo, os seres humanos, né, mas todos os animais mamíferos, que é o nosso caso, todos eles mantêm a temperatura corporal constante, né? Nós mantemos a nossa temperatura corporal constante, quer dizer, se a nossa temperatura ela variar, ou aumentar ou diminuir, isso indica que nosso corpo tem alguma anormalidade, tem alguma inflamação, algum ferimento, algum problema a gente está tendo ali, e o primeiro sinal que aparece é justamente a mudança na temperatura, tá? Então, quer dizer, a temperatura corpórea, ela é fundamental, né? É fundamental que a gente faça o acompanhamento, porque ela é o primeiro indicador de que o nosso corpo está bem ou mal, né? Se você tiver alguma inflamação, se você for afetado por algum vírus, alguma bactéria, teve algum ferimento, alguma lesão, então um dos primeiros sintomas que aparece é a febre. Se quer dizer, nossa temperatura corporal deve ser constante, sempre a mesma, gira em torno de 36,5, 36,7 graus Celsius, é a nossa temperatura normal. Se a temperatura da gente aumentar, isso indica que nós temos algum problema. Esse problema pode ser um ferimento, pode ser um vírus que invadiu o nosso corpo, uma bactéria, um fungo, né? E está ali afetando o nosso organismo. Então, a febre vai indicar que tem alguma coisa errada, tá? Agora, você imagina a importância de nós conhecermos esse conceito de temperatura, da gente estudar termologia, né? Porque está totalmente ligado aí com a questão da saúde da gente. Voltando aqui na pessoa que está fazendo atividade física, o que que ocorre? Como eu falei, nosso corpo, né, ele tende a manter a temperatura corporal sempre a mesma. Então, o nosso corpo trabalha para isso. Quando a gente está fazendo atividade física, o nosso corpo ele vai aquecer, né? Por quê? Porque você está movimentando aqui, olha. Então, esse movimento que você realiza macroscopicamente, ele, de certa forma, ele vai influenciar também, ele vai, digamos assim, ele vai acontecer também a nível celular, a nível molecular e a nível atômico. O que é que isso significa? Que essa agitação que você está tendo aqui, ao fazer atividade física, as suas células também vão se agitar, as moléculas que formam essas células também vão se agitar, quer dizer, vai ocorrer uma agitação no seu corpo inteiro. E isso faz com que ocorra uma tendência da temperatura do corpo aumentar, certo? Mas aí o nosso organismo, né, tem outros mecanismos para fazer o quê? Para manter essa temperatura normal, em 36,5 e 36,7 graus Celsius. É o que o corpo faz? Você está correndo aqui, a primeira coisa que você faz é começar a suar, a transpirar. Essa transpiração que aparece já é um mecanismo do nosso corpo para tentar manter a temperatura normal. Se a gente não suasse, ia acontecer alguma coisa de errado com o nosso organismo. A nossa temperatura poderia aumentar demais. E aí ia provocar uma série de consequências aí à saúde da pessoa.
tá? Outra coisa que o nosso corpo também se adapta, né? Nosso corpo não, a gente se adapta e o corpo também. Em dias frios, imagina só, um dia frio, para você, nosso corpo ele trabalha dobrado para poder manter a temperatura. Você começa a se arrepiar, aí dá aquele tremelique todo, treme, porque aquela reação do seu corpo ali, o seu corpo está reagindo para poder manter a temperatura normal. Porque se você não se movimentar, você fecha aqui os braços, né? Você tenta ficar encolhido, fica arrepiado, os pelos ficam arrepiados. Isso aí são mecanismos do nosso corpo para tentar manter a temperatura normal. Porque senão você vai baixar demais a temperatura e isso vai gerar consequências drásticas para a nossa saúde. Aí você faz o que também? Você se aproxima de um objeto mais quente, né? Você veste uma roupa, um agasalho, um casaco, um cachecol, um negócio na cabeça ali e tal, para poder ajudar o seu corpo a manter essa temperatura normal.